Olá pessoal, eu sou Vera Regina Biguete, psicoterapeuta transpessoal e consteladora. Nós todas somos consteladoras e estamos aqui hoje para fazer um pequeno relato de algumas histórias das nossas experiências com as constelações. Eu sou a Karina Riga, facilitadora em constelação familiar. Eu trouxe aqui hoje um relato de uma constelação que eu fiz e para exemplificar melhor, eu trouxe os bonecos para mostrar o que aconteceu na sessão. Então a cliente, ela veio com uma dificuldade no relacionamento com o marido dela. Ela estava em dúvida se iria se separar ou não do marido e voltar para o estado de origem dela, que é onde os pais e todos os irmãos moram. Então, na constelação, eu pedi para ela se posicionar e mais o marido, e ela colocou, então, os dois bonequinhos aqui, e eles ainda não se olhavam, não olhavam um para o outro. Então, eu pedi que ela posicionasse o pai e a mãe dela. Então ela escolheu um bonequinho para ser o pai e escolheu também uma pessoa aqui para ser a mãe. E aqui o que a gente já pôde reparar na constelação é que ela e o marido, eles se viam pequenos e crianças perante os pais. Ela não conseguiu escolher um bonequinho adulto para ela. E ela estava tendo essa dificuldade com o marido, mas na verdade o que apareceu na constelação é que a dificuldade que ela estava tendo era de ir para a vida adulta e se separar dos pais. Ou seja, o amor que ela tem pelos pais é tão grande, é tão profundo, que ela não conseguiu fazer esse movimento completo. Então ela veio morar aqui nesse estado de São Paulo, porém a cabeça dela, a alma dela ainda estava lá junto com os pais. E aí ela fica nessa dúvida se separa ou não do marido. É claro que houve um pretexto, houve alguma situação que aconteceu, o marido a traiu há alguns anos atrás. E aí eu perguntei onde que está essa pessoa que ele se envolveu. E essa pessoa, ela nem está mais aqui em São Paulo. Ela já mudou para outro estado, eles não têm mais contato nenhum. Ou seja, não tem mais o perigo real de acontecer uma traição. Mas ela estava muito dividida porque ela não queria fazer esse movimento de se separar do sistema familiar dos pais e ir para a vida adulta dela. Eu sou a Thaís Stetner, também facilitadora em constelação familiar. E eu vou contar uma experiência que eu tive constelando um animal. Eu tinha uma gata que estava muito debilitada com um problema renal. Estava em grande sofrimento, internada. E ela era bem arisca e era uma situação muito difícil para ela estar com pessoas que ela não conhecia. Então era realmente uma situação de muito sofrimento para ela e para a gente também. Então, quando a gente abriu a constelação, a gente verificou que o sofrimento dela representava uma responsabilidade que ela sentia sobre uma coisa que aconteceu de uma morte de um outro animal. Agora, se isso tem a ver com o meu sistema ou com o sistema dela, isso a gente não tem como identificar. Mas com os movimentos que fomos fazendo para que ela entendesse que o que aconteceu era o que tinha que acontecer, que as coisas acontecem da forma para equilibrar as situações e equilibrar o sistema, de que a responsabilidade sobre o que aconteceu não era só dela, ela foi se sentindo mais aliviada, mais tranquila, e o representante do problema dela, o problema físico, de saúde dela, foi perdendo a força de acordo com os movimentos que a gente fez na constelação. E aí, com todas essas movimentações, ao final da constelação,
o sentimento, o problema dela já não tinha mais esse sentimento de força. Ele se sentia muito fraco, como se ele não tivesse mais um papel ali. Então, dessa forma, a gente conseguiu liberá-la desse sofrimento e liberá-la dessa responsabilidade que a mantinha presa a esse sentimento, a esse sofrimento, a esse problema de saúde que ela tinha. A minha história é a seguinte: a cliente veio ao consultório com um quadro bastante grave de depressão. E aí a gente abriu a constelação, a gente pôde perceber uma grande conexão que ela tinha com um parente próximo, que também tinha profundas mágoas, dificuldades, e ela estava conectada com essa dor. A gente falou as palavras de cura, enfim, a gente fez o processo, os movimentos que eram necessários serem feitos, e a constelação terminou. A pessoa foi embora. Passado algum tempo, nós nos encontramos. E eu perguntei lá, como vai, como é que você está? Aí a pessoa disse, eu estou bem, está tudo bem. Mas eu vou ser muito sincera com você, Vera. Eu não vi grande diferença, aliás, eu não vi nada. Eu acho que a constelação, não sei, não vi nada, não aconteceu nada. Eu não achei que, você me desculpa, mas eu não achei que foi boa. Aqui foi boa, que serviu para alguma coisa. Eu falei, ok, tudo bem. Aí ela continuou, mas sabe o que é também? Pode ser que seja porque a minha vida agora está um pouco diferente, eu comecei a fazer uns cursos, eu estou mais interessada em outras coisas, talvez eu não tenha prestado muita atenção mesmo. Aí eu falei, você está fazendo cursos? Aí ela, muito empolgada, começou a me contar dos cursos, das coisas que ela estava fazendo. Só que ela tinha depressão profunda e agora ela estava animada, fazendo cursos. E ok, eu não falei nada porque não há necessidade. Os movimentos foram acontecendo e o processo foi continuando. E é isso que importa. Importa que ela está bem fazendo curso. Eu sou Andréa Chade, também facilitadora de constelação familiar. E a minha história é a história de uma cliente que me procurou porque ela tinha uma decisão de trabalho para ser tomada. Ela foi convidada para uma oportunidade de trabalho e não sabia se deveria aceitar ou não. E essa oportunidade, ela iria talvez comprometer o relacionamento dela. Ela teria que tomar uma decisão junto com o marido para poder resolver se aceitaria ou não essa oportunidade. Então, durante a constelação, nós percebemos que havia um conflito antigo vindo do lado do pai dela com relação às mulheres, e que esse conflito antigo fez com que o pai dela não conseguisse estar disponível para o relacionamento. Ao mesmo tempo, os pais dela haviam se separado quando ela era criança, e isso gerou um sofrimento muito grande nela, uma sensação de que ela teria que escolher com quem ficar, ou de que lado, qual dos pais apoiar. E isso, para uma criança, é uma decisão impossível. Como dizer a um pai que eu não posso amar você, ou dizer a uma mãe, eu não posso amar você. Então, esse tipo de conflito que acontece às vezes com as crianças refletem na vida adulta e faz com que as pessoas às vezes não consigam tomar decisões, entrem em conflitos para a tomada de decisões, mesmo profissionais, amorosas, e aí ela, mesmo se dedicando bastante à carreira, o marido percebia que ela tomou atitudes muito impulsivas
ou então que ela pensava demais para tomar uma decisão. Então era um conflito que fazia com que ela acabasse tomando decisões, às vezes por motivos sem base, talvez de uma forma só para resolver um problema de uma maneira imediata, mas sem saber o que realmente seria importante para ela. E então, a partir do momento que ela percebeu a dificuldade de disponibilidade para um relacionamento, e ela também tinha isso como consequência, porque vinha do lado do pai, e a dor de ter que escolher uma opção, ela percebeu isso, ela se sentiu bem mais leve e percebeu que pode decidir para que lado vai a carreira dela ou o relacionamento de uma maneira mais consciente. E também percebeu que a responsabilidade no relacionamento é dividido entre o casal. Então, ela tem 50% de responsabilidade quanto às decisões acertadas, quanto a algum erro que ela possa ter cometido. Isso fez com que ela se sentisse bem mais leve e se colocou de uma maneira mais tranquila para tomar a decisão que eu acredito que ela tomou com o tempo. A gente espera que essas histórias, essas situações tenham ajudado cada um a entender um pouco mais como funcionam as constelações familiares e que vocês possam ter se identificado com alguma história e possa ter criado a curiosidade para conhecer esse trabalho lindo das constelações. Aproveitando, dia 24 de março nós faremos um workshop juntas em São Paulo e a seguir a gente vai colocar mais informações de endereço e horários e link para as inscrições para que vocês possam participar.